porque hoje eu vou receber uma médica que eu tenho um carinho enorme, uma médica de fato excelente. Ela é uma sumidade quando a gente pensa em mulheres bem cuidadas, porque ela tem, eu diria que um bom gosto, uma sensibilidade para perceber o que precisa ser feito, para colocar harmonia, que olha, pouca gente tem, viu? E é por isso que ela faz tanto sucesso. A paciente que chega lá, ela minuciosamente, de jeitinho bem sutil, sai muito melhor. Então, para você que está aí com o rosto meio caidinho, para você que está percebendo que deu uma flacidez, quer aprender mais, você vai tirar todas as suas dúvidas com ela, dermatologista amada, doutora Kátia Volpi. Que honra te receber aqui. Cláudia, honra minha. Tô muito feliz, muito feliz. Eu falava para sua assessora Ronéia, ai, queria a Kátia lá no programa. Demorou, mas você veio, que coisa boa. Faz 10 anos que eu não piso em televisão. Puxa, ainda bem que você veio. Aqui, fica aqui. A primeira? De 10 anos, Nossa, agora eu tô voltando. Então, que honra, que honra. Uma honra mesmo. E logo, logo estará em todos os programas, porque, não, de verdade, gente, a Kátia Volpi faz um trabalho impecável. O que eu falei ainda há pouco não falei do nada. Falei porque eu conheço o seu trabalho pessoalmente, a clínica dela, inclusive, é maravilhosa, com tudo que você puder imaginar, tanto de cuidado, de dermatologista boa que ela é, mas de equipamentos maravilhosos, né? E você é super atualizada, né, Kátia? Obrigada, Cláudia. Bom, gente, eu quero me apresentar. Meu nome é Kátia Volpi, eu sou dermatologista, sou ginecologista, nutróloga e dermatologista. Meu CRM é 90728, RQE 6691. E eu quero informar cada vez mais pessoas. Amo cuidar de pessoas. Eu tenho realmente a missão de que quem chegue perto de mim saia melhor. Essa é a minha missão de vida. Vocês veem que especial? Ela teve o carinho de passar até CRM aqui, porque a gente está vivendo um mundo onde as pessoas, elas simplesmente fazem umas propagandas sem nem ter especialidade nenhuma, sem conhecer o nosso corpo, a nossa anatomia. Agora, é muito bom ter uma médica assim, que não só entende do nosso processo de rejuvenescimento ou envelhecimento, mas ela conhece o nosso corpo da parte hormonal, no que diz respeito à parte ginecológica, e da nutrologia também, porque a gente é o que a gente come, né? A gente é um todo. Então, eu gosto dessa abordagem 360 graus, porque a pele é o maior órgão do corpo humano e ele reflete tudo que está interno. Então, nós temos alguns pilares de longevidade. E se a gente der esse olhar 360, você tem um resultado melhor em tudo, em cabelo, pele e unha, mas repercutindo o que está indo internamente. Maravilha. Olha, para as curiosas, ela, por exemplo, é a dermatologista de várias pessoas famosas e também da Solange Frazão, que eu acho que é uma grande referência, porque a Solange continua uma menina, apesar da idade que ela não gosta de esconder, né? Ela fala abertamente da idade dela e é impressionante, porque isso, é claro que ela tem um estilo de vida bem orientado, mas também um cuidado especial com a pele. Um cuidado e a naturalidade, Cláudia. Eu vejo que o que acontece? Quando a gente tem primeiro, como mulher, a nossa identidade bem formada e bem sedimentada, a gente chega no nível da vida, vamos falar de mulheres 40 a mais, né, que é a ideia hoje. A gente tendo essa identidade formada, não importa quem chega pra gente e fala, olha, você é isso, você é aquilo. A gente sabe quem a gente é e quem a gente não é. E aí, com essa identidade formada, você se cuida a nível de pele nesse propósito. Então, quando eu vejo mulheres lindas chegando para se transformarem, meu coração dói. Meu coração dói, porque eu vejo que às vezes é uma falta de alinhamento de identidade pessoal. Como mulher, como esposa, como mãe, e aí querendo agradar não a si. Claro que se você tem um incômodo, você tem alguma coisa que você gostaria de melhorar, para você é válido. Agora, quando você faz para o outro, para mostrar para uma sociedade que você faz parte daquilo, aí é fora de propósito. E isso me preocupa hoje em dia. Verdade, que olhar bonito. Meus parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada. Eu tô vendo que você trouxe várias coisinhas aqui pra gente, né? Quando a gente pensa em envelhecimento, flacidez da pele, a gente pensa em tratamentos. Tem muita novidade? Olha, assim, primeiro a gente tem que fazer o básico bem feito. Antes de falar em novidades,
O básico bem feito é super importante. Então, um skincare básico seria o quê? Um sabonete facial. Então, você lavar o seu rosto 2 vezes ao dia. Você hidratar. A hidratação, quanto mais cedo, eu oriento a partir dos 15 anos de idade, seja homem ou mulher, porque é uma maneira de anti-envelhecimento. A fotoproteção, protetor solar, super importante. Então, de manhã, você lavou seu rosto, você tonificou, hidratou, você blindou a sua pele para o dia. Aí vem o protetor solar. Importantíssimo, gente, reaplicar o protetor solar. Às vezes uma mulher chega para mim e fala, olha, mas eu passei uma maquiagem que tem protetor. Só que depois de 3, 4 horas, a maquiagem pode estar ali, mas o fator de proteção, ele foi embora. Então, reaplicar esse protetor é fundamental. O que eu oriento? Almoçou, escovou o dente, na rotina corrida nossa, reaplica esse protetor. Mesmo em cima da maquiagem? Você pode querer, por exemplo, no meu caso, eu uso um pó com protetor. Então, eu passo o pó e não é só uma batidinha de esponja, não. A gente tem que realmente passar uma camada que faça um filme. E aí, se você tiver a oportunidade de lavar tudo de novo, ok. Por exemplo, eu não tenho. Eu mal tenho tempo para almoçar. Então, eu almoço, escovou o dente, eu repasso ou o pó ou o meu protetor, reaplico o meu blush que eu gosto e sigo o dia. Então, a nossa rotina está cada vez mais corrida. E tempo é algo que é inegociável, é algo que a gente não troca. Então, quanto mais a gente dinamiza, melhor a gente aproveita essa moeda preciosa que é o tempo. No final do dia, usou maquiagem, gente, super importante. Usem demaquilante, porque só sabonete não tira todo o resíduo. Então, você usou um demaquilante, lavou o rosto, aí vem um produto noturno. Aí, entrando em novidades, hoje nós temos na cosmetria produtos que agem, ativos que agem melhor de manhã, ativos que agem melhor à noite, de acordo com a nossa produção hormonal, com o nosso ritmo circadiano. Então, hoje, o médico dermatologista, ele tem como fazer algo muito individualizado. E é um pilar muito importante da longevidade, que são os cremes, o skincare. A área dos olhos é a pele mais fina do corpo. Então, é uma área que ela requer uma atenção melhor, requer produtos mais específicos, uso de óculos. Por exemplo, você com esse olho maravilhoso tem uma sensibilidade, um olho super claro, sensível, meu olho. É sensível à luz. Eu brinco que eu tenho olho azul também, mas eu ponho a lente para não ficar tão maravilhosa, sabe, né? Brincadeira. Então, o uso de óculos de sol também, porque diminui aquela contração. Então, esses cuidados ao longo da vida faz com que a gente chegue nos nossos 50 mais, no meu caso, É impressionante. melhor. E a doutora Kátia, ela me surpreende. Eu já te falei isso. Toda vez que eu vou à clínica dela, eu falo, nossa, eu nem reconheci. Mas não que muda, é porque você continua uma menina. É impressionante. E tá cada dia mais bonita. São seus bons olhos. Eu já te falei isso no Você já consultório. falou, É mas impressionante. São os bons olhos. Olha, você sabe que uma coisa importante, ontem eu estava falando com uma paciente, eu não conheço mulher, pelo menos que chegou até mim, até hoje, falando que está 100% satisfeita consigo mesma, com a sua autoestima. Que coisa, né, gente? Como a gente se cobra, A gente né, se Cláudia? cobra muito. Você sabe que, Kátia, em relação a tudo, né? Corpo. Eu olho hoje em dia, que eu tô com 10 quilos a mais do que eu já tive um dia, para as minhas fotos de quando eu tinha 10 quilos a menos, com 30 anos. E naquela época eu já me cobrava. Eu sempre achava que eu estava acima do peso, que eu precisava perder 3 quilos. Hoje eu olho e falo, gente, eu era um palitinho. Como podia ser tão cruel comigo mesma, né? E me preocupa, Cláudia, essa adolescência que está vindo. Que eu atendo desde adolescentes, criança não é minha área, mas desde adolescentes até a terceira idade, ou né, pessoas de mais idade. E essa adolescência que está vindo me preocupa, porque a cobrança delas está maior do que a nossa geração. E a nossa geração já sofreu muito, muito. Igual você falou, eu também tinha isso. E faz parte da vida a gente ter, claro, cuidar do que a gente come, atividade física é inegociável após os 40. A gente precisa, a hidratação. Eu até tenho um livro que chama Longevidade Feminina, é um e-book totalmente beneficente e são alguns pilares. Então, olha, o básico bem feito, água, hidratar,
a parte de suplementação, 40 anos mais, tem que estar atento, não só a hormônio, mas vitaminas. A gente já não absorve mais como a gente absorvia. E também os alimentos industrializados, eles mudaram o seu conteúdo. Então, estar atento a essa suplementação. Olha, outro dia, por exemplo, uma paciente, ela estava cansada, com uma flacidez, um pouquinho além do natural. A gente foi ver a vitamina B12 baixa. Começou a repor a B12, já melhorou até a disposição. Você vê algo tão simples. Então, esse olhar como um todo é bem importante. E também da gente se amar. Eu sou da teoria do avião, já ouviu falar? Não, como é que é? A teoria do avião eu gosto de usar muito em palestras. É assim, quando o avião se tiver algum problema, despressurizar a cabine, qual que é a orientação dos comissários? Que a gente caiu a máscara, coloque primeiro na gente para a gente auxiliar o outro. Então, eu penso muito isso na vida. Quando a gente está bem, a gente fica melhor para quem está do nosso lado, seja filho, marido, nossos colaboradores, nossos amigos e para nós mesmos. Então eu falo a teoria do avião, gente, fique bem para cuidar dos seus. Perfeito. Agora a gente está aí, né, no finalzinho do verão, mas ainda vivendo dias muito quentes. Você falou de proteção solar. Eu sou uma que bobiei agora nessa semana do carnaval com a proteção solar, porque é bem isso, passava bastante e esquecia de reaplicar. No final das contas eu torrei, né? E agora eu estou colhendo os prejuízos. É verdade que o sol, sem essa proteção, derrete nosso colágeno e a gente fica com mais flacidez? Nós temos o fotoenvelhecimento. Sim, a radiação ultravioleta A e B tem a sua ação também no envelhecimento. A gente tem uma série de ações metabólicas para o nosso envelhecimento. O açúcar é um também que quebra colágeno. Então, o sol, o excesso do sol, a nossa falta de sono, quando a gente não dorme com recuperação, aquele sono que descansa, também quebra colágeno. E existe a nossa genética. Só que hoje nós temos a epigenética, que são os hábitos de vida influenciando na genética. Então, antigamente, antes de 2003, que não se conhecia, não tinha o projeto Genoma ainda, dos genes humanos, a gente sabia que a genética era mais de 80%. Agora é 14% a 20%. Porque a gente consegue, com algumas práticas orientadas a cuidar desses genes. E também no envelhecimento. Outra coisa que acontece, que é natural, o nosso rosto tem uma flacidez vetorial. Então, ele vem para frente e depois para baixo. E qual que é hoje o intuito da dermatologia? É a gente manter as estruturas no lugar. Então, desde músculo, pele, ligamentos, a gordura facial, não aumentar, mas manter aquela estrutura. Isso a gente envelhece o mais próximo possível do que a gente era na juventude. Com naturalidade, né? Naturalidade. Eu estive na sua clínica e fiz, inclusive, alguns tratamentos de laser, que eu amei, por sinal. Amei. Vou deixar a perguntinha aqui no ar, daqui a pouco você me responde. O que a gente tem hoje de mais avançado, em termos de... não de dentro para fora, né? Porque a gente já falou sobre alimentação, hidratação, suplementação, mas de tratamento. O laser ainda é o mais avançado? Você me responde já já. Tá. Conta aqui, o laser ainda é assim o mais uau? Cláudia, depende do que a gente quer tratar. Então, não existe uma tecnologia que trate tudo. A gente amaria. Eu falo que o meu sonho era entrar no elevador, entrar uma vez ao ano e ter um jato, né, que rejuvenescesse, mas isso não existe. Então, o que nós temos que avaliar? O nosso músculo é como se fosse um alicerce. Eu vou dar um exemplo de casa. Ó, nós estamos numa estrutura aqui. O que a gente não vê, que é a estrutura, ela reflete muito no que nós estamos vendo. Senão a gente não poderia ter essa estante, tudo isso, toda essa iluminação não teria sustentação. E assim a pele. A gente precisa de uma sustentação. No caso do rosto, é a musculatura. Então nós temos o nosso osso que envelhece, que nós não temos tratamento para osso, nós temos o músculo, que é o alicerce dessa pele, e para o músculo, o que é indicado? A tecnologia de ultrassom microfocado. Então, para chegar na sua resposta, depende do que eu preciso tratar na pessoa. Hoje a gente consegue avaliar qual camada está com mais dificuldade de
envelhecimento. Então, por exemplo, o músculo, o que é indicado? Dos 30 até os 45, pelo menos uma vez ao ano, de uma forma genérica, caso, claro que precisa uma avaliação, um acompanhamento, mas pelo menos uma vez ao ano a gente trabalhar essa musculatura com a tecnologia de ultrassom microfocado. Não é um laser, é um ultrassom. Mas é uma máquina fundamental no nosso envelhecimento saudável. O que eu fiz é ultrassom microfocado, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro o nome. Você fez. Posso falar o nome? Que eu não posso falar marca. Eu posso falar? Melhor não, né? Porque não, tem outros. Porque tem várias. Vários, tá. Isso. Então, É aquele que a gente sente puxar o músculo, O músculo, exato. Então, você fala qual que é o melhor? Depende. Se for o músculo, é a tecnologia de ultrassom microfocado. Na pele, que eu falo, é o alicerce e a argamassa da casa. A gente tem várias tecnologias. Então, por exemplo, a pele, ela tem 3 camadas. Aqui tem o músculo, aqui é a gordura, aqui é a derme, onde produz o colágeno, e nós temos a epiderme, que é a superfície. Bom, para a gordura tem laser específico, para colágeno tem laser específico, tem aplicações, tem os fios, tem os bioestimuladores, tem tecnologia de radiofrequência, tudo para essa camada. E na epiderme, que é a nossa superfície, que a gente olha para quê? Para poro, textura, viço, manchas, isso é laser. Ah, que bom. Só Aprendi uma... Olha, adorei saber, porque a gente fala laser como se fosse tudo, então não é. O laser, eu até explico assim para minhas pacientes, porque laser às vezes ficou algo muito esquisito, mas é assim, imagina uma luz, imagina uma régua, primeiro comprimento de onda, 390 nanômetros, cada risquinho vai até 10.000, tá? Cada risquinho e luz, isso de uma forma muito simplificada para o pessoal de casa entender. Cada luz com comprimento de onda ali tem uma função específica, uma célula-alvo. Então, por exemplo, nós temos laser para crescer cabelo e laser para depilar. É verdade. Então, depende da célula-alvo e do comprimento de onda daquele laser. Olha como é importante, inclusive, você escolher uma boa médica na hora de fazer uso de qualquer tipo de tecnologia. Porque se você não fizer uma boa escolha, ou seja, a médica não fizer a orientação correta, o que seria para ficar bom na sua cabeça, de repente pode ficar pior. Se não for o indicado, se não for bem pensado e bem planejado, né? Outra situação, por exemplo, tem os lasers ablativos, são aqueles lasers que descamam, que aquecem muito. Por exemplo, quem tem melasma, não é indicado esse tipo de laser. Então, antes era assim, pessoas com melasma não podiam laser. Não, hoje tem laser específico para o melasma. Então, você realmente tem que ter um acompanhamento sério. E existe também hoje o mapa da autoavaliação da pele. Então, a gente tem 12 itens que a gente dá pontos para aquela pessoa, para ela fazer uma autoavaliação de como ela quer envelhecer e como ela está chegando conosco. Uau, a gente pode fazer isso aqui, será? Ah, não pode. O conselho não permite. Ai, que pena, porque seria maravilhoso. Pois mas eu não posso. Olha, Maria. Até eu quero fazer essa autoavaliação. Eu vou lá no consultório. Ah, que máximo, né? Da gente saber, então, um pouquinho melhor como é que tá a nossa pele. E também, porque são 12 itens, o quanto você dá importância para aquele item. Então, você dando... Olha, poro para mim não é algo que me incomode. Se o poro é aberto, se o poro é fechado, é o quanto você se incomoda ou não com aquela situação. As perguntinhas de quem está em casa... É tão boa essa hora, porque eu sei que você tira a sua dúvida, né? Desencana, de repente, de alguma coisa que está aí te perturbando. Então, que ótimo. Se você ainda não mandou, corre lá, quem sabe ainda dá tempo. Amei essa primeira pergunta. Inês Costa, quais os melhores exercícios para os músculos faciais? Antes disso, eu quero saber, ginástica facial dá resultado? Olha, é controverso. Tem que ser muito bem feito, Cláudia, porque se não for um movimento igual na academia, se a gente fizer um movimento errado, a gente prejudica a musculatura. Então, eu vou contar sobre mim. Eu sou super corrida. Há uns anos, uns 10, 11 anos, eu comecei a fazer ginástica facial. Só que eu comecei a fazer meio correndo, que eu estava num ritmo de vida corrido, e eu senti uma diferença no meu rosto, que era porque eu não estava fazendo exercício corretamente. Então, a mesma coisa da academia, de um personal acompanhando a gente, para o rosto também precisa. Senão a gente prejudica ao invés de melhorar. Agora, se a gente tiver uma
sei lá, prescrição perfeita, alguém para orientar e fizer certinho, dá resultado? A musculatura ajuda sim, assim como no corpo. A gente tem uma melhora da musculatura, só que orientada por fisioterapeuta. É como se fosse uma fisioterapia facial. Aí sim. Então tá Sozinha não indico. Tem, assim, o melhor exercício para o músculo facial? Tem alguns exercícios de abrir, fechar a boca, contração, algumas palavras para falar, mas eu nem indico sozinho, gente, porque eu tentei e não deu certo. Joia, obrigada. Obrigada, Inês, pela sua participação. Próxima pergunta, vamos lá, é da Maria Costa. Qual o melhor tratamento para amenizar olheiras? Olheiras, gente, incomoda, eu sei. Olheira depende. Se você tem a cor, porque quando a gente fala em olheira, a gente tem algumas situações. A cor escura, nós temos o afundamento desse canal lacrimal e a gente tem as ruguinhas. Então, o que incomoda? Se for a cor, a gente tem que ver qual a causa dessa cor. Se for por genética, clareia, mas não sai. Se for por exemplo, alergia respiratória, pessoas que têm rinite crônica tendem a ter uma alteração dessa circulação, escurece a área. Então, como que a gente melhora? Laser, sim, cremes específicos, alguns antioxidantes que ajudam um pouquinho, mas tem um limite de melhora. Então, geralmente, quem tem essa predisposição é difícil zerar a cor. Se for uma situação dessa profundidade do canal lacrimal, que às vezes a cor está associada com essa profundidade, o preenchimento com hialurônico feito com o produto certo, a técnica certa, fica super amenizada a olheira. Mas amenizada por quê? Porque aquele fundo que tinha, ele sobe. Aí dá uma diferença que parece que clareou. Muito bem, perfeito. Obrigada, Maria Costa. Próxima pergunta é da Thalita. Entrei na academia há 2 meses e já estou conseguindo perder o peso que queria, mas percebi que meu rosto está meio flácido. Perder peso pode causar isso? O que posso fazer desde já para seguir meus exercícios sem esse problema? Bom, perder peso, sim, aumenta a flacidez de pele, inclusive a papada. Algumas pessoas que têm essa predisposição genética chegam para mim e falam assim, eu vou emagrecer para melhorar a minha papada. Se for flacidez, até vai piorar, mas continua o emagrecimento, vai no corpo saudável, no seu peso ideal. O que fazer? Primeiro, procurar um médico de confiança para te acompanhar nesse emagrecimento. Depende da quantidade que você quer emagrecer e realmente precisa ou não. Entrando naquele cuidado que mulher sempre quer além. E aí trabalhar com a tecnologia de ou radiofrequência, se for nível de pele, ou ultrassom microfocado, já começar com os bioestimuladores que estimulam a produção de colágeno e também na suplementação, tanto alimentar quanto de antioxidantes. Ontem, inclusive, a gente teve uma pauta tão legal aqui com o Dr. Cláudio Muti, ele falou sobre isso, sobre emagrecer sem perder nutrientes, né? Emagrecer com o corpo nutrido, porque senão a situação fica feia e aí a pessoa volta e engorda ainda muito mais, porque o corpo fica ali desesperado, né? Então, bora lá, Thalita. Bons exercícios para você. Deixa eu passar para a próxima pergunta. Leandra Zag, a má alimentação e o sedentarismo influenciam no aparecimento da flacidez? A má alimentação, com certeza. Existe uma situação que é alimento inflamatório. Então, por exemplo, hoje a gente vive um momento de muita intolerância alimentar. Intolerância de glúten, intolerância de laticínios, de outros alimentos. É muito individualizado isso. Então, quando a pessoa tem intolerância, ela acaba tendo uma inflamação. E essa inflamação acaba dando distensão, retenção de líquido e acaba, sim, interferindo na pele como um todo. Desde no viço, textura, acne e também flacidez. Inclusive a água, né, que você falou bastante, faz parte também da nossa alimentação. Tem gente que não toma água, né? E água a gente tem que lembrar de tomar sempre. Obrigada, Leandra, pela sua pergunta. Próxima pergunta já vai para a tela. Lembrando que o nosso Instagram Vida Melhor Oficial está sempre à sua disposição, tá? Bruno Graça, como saber se preciso realizar um procedimento estético para a flacidez facial? Bom, o precisar depende muito do seu incômodo. Vamos lá, o ideal para envelhecer bem, se você tiver oportunidade, 30 a mais, procurar um médico de confiança e avaliar como está o seu músculo e como está a sua pele.
É natural e faz parte de estarmos vivos a gente envelhecer, e é uma bênção. Então, a musculatura, se possível, a partir dos 30, uma vez ao ano, você trabalhar com a tecnologia específica de ultrassom microfocado. Na pele, que eu falo que é a argamassa, ou colchão lençol, que seria a pele, o bioestimulador, nós temos bioestimuladores que fazem com que a célula que está ficando mais lenta sejam ativadas e também tecnologias. Temos laser, temos radiofrequência. Então, se você tem 30 a mais, quer envelhecer bem, é a hora de começar. O básico bem feito, que é o skincare, a suplementação, se necessário, o médico tem que avaliar, e essas tecnologias. Então, a necessidade é estar vivo, envelhecer bem. Muito bem. Obrigada pela pergunta, pela participação, Bruno. A Paula Nogueira está perguntando, é verdade que remover os pelos do rosto com cera pode causar rugas e flacidez? Olha, o movimento repetitivo, sim, pode. Existem também em relação à flacidez. Agora, não é só isso. O que acontece? A cera, em algumas peles, ela causa uma reação que pode piorar manchas. Então, eu não costumo indicar cera para rosto. Ou é linha, que mulher não gosta muito, ou é laser, é o melhor para a pele. Perfeito. Doutora, eu usei, inclusive, você prescreveu para mim algumas coisas diferentes, uns princípios ativos novos. Tem muita coisa nova no sentido de tratar flacidez, envelhecimento de pele? Você diz em cremes. Em cremes. Olha, ativos novos surgem todos os dias. A indústria, a medicina e a indústria juntos está evoluindo continuamente. Agora, é importantíssimo a gente realmente... Agora, alguns princípios básicos, Cláudia, porque é importante a gente estar atento ao básico. Eu sei que eu estou voltando no assunto, mas é porque eu vejo que, às vezes, na busca do novo, na busca da última notícia, o básico falta, que é a hidratação. Então, vitamina C, hidratação. A hidratação, às vezes, a pessoa que tem pele oleosa, ela fala, eu não vou passar um hidratante. Uma coisa é água, outra é óleo. Então, a pele oleosa, ela precisa de hidratação. E nós temos hidratantes específicos. Então, tem sim várias novidades. A gente tem a cosmetria que evolui lindamente. Então, hoje, além da vitamina C, a gente tem protetores que a gente coloca em cremes de luz visível. Porque o protetor solar, ele protege da radiação ultravioleta, mas não dá luz visível. Então, a gente coloca também à noite, por exemplo, produtos que agem junto com os nossos hormônios. Então, nós temos sim, só que é importante seguir esse padrão. E outra coisa, pele é estímulo contínuo. Então, você cuidar diariamente ali da sua pele é super importante. Alguns médicos fazem a manipulação, prescrição de cremes com um pouquinho de hormônio para as mulheres mais maduras. Isso funciona? É mito? Olha, aí vem meu conhecimento de ginecologista. Eu prefiro separar. Eu acho que isso é na minha prática, muitos usam, tem explicação científica, mas eu vejo que uma coisa é a reposição hormonal, outra é realmente o skincare, e eu separo. E hoje eu gosto também de prescrever o skincare íntimo feminino. Então, a pele genital, nós estamos falando de rosto, mas pegar o gancho, a gente tem um envelhecimento dessa região íntima. Então, nós temos creme para manhã, creme para noite, tem cremes específicos. Então, eu prefiro separar o hormônio do skincare. Perfeito. Maravilhosa, doutora Kátia Volpi. Eu espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Muito Faltou obrigada. falar alguma coisa que você gostaria? Um detalhe importante foi uma pergunta que eu recebi no direct. A gente tem tempo? Por favor. É o seguinte, um sérum, vamos lá. Tem muita aquela cultura, eu quero um sérum. Gente, sérum do quê? Então, assim, o sérum é um ligante de uma fórmula. Então, imagina que a gente vai fazer um bolo. Você coloca lá a farinha, o ovo, enfim. A gente precisa de alguma coisa para ligar. Então, a gente tem o óleo, a água, o leite, por exemplo. E assim são os cremes. O que seria o sérum? O sérum é um ligante que não fica oleoso. Então, ele seria a água do bolo. Então, quando eu chego e falo sérum, tem que ver o que tem dentro desse sérum. O bolo é do quê? É de maçã? É de banana? Entendeu? Então, isso é uma dúvida que eu recebo frequentemente. Perfeito.
Olha, vou passar o contato, marca uma avaliação, vai conhecer a clínica, porque é um espetáculo, de verdade. 11 99837 3520. Pode salvar. Olha, mais importante WhatsApp. que isso, Cláudia, é realmente as pessoas terem a informação científica, porque a gente vive uma era de uma chuva de informações e não científicas. Procure seu médico de confiança, que é o mais importante. Maravilhosa. Kátia Volpe Oficial. Segue lá no Instagram. Você vai gostar, porque ela está sempre cheia de informações boas. Obrigada, querida. Até a próxima. Até a próxima, Foi viu? muito bom te Obrigada. receber. Tá linda.